Olá a todos, a todas e a todos. Meu nome é Guilherme Maia Santos, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em artes cênicas e hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre os objetos técnicos que se utilizam para construção, captação e manipulação de sonoridades para cenas, shows, musicais, performance, etc. Essa aula vai ser separada em 4 tópicos, são 4 videoaulas aqui juntas. A primeira vai ser explicando um pouquinho mais conceitualmente e filosoficamente o que seriam os objetos técnicos. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o objeto técnico microfone e suas derivações. Vou falar um pouquinho sobre mesa de som e também as suas peculiaridades. E, por fim, os monitores de som, ou os PAs, Public Address. Para começar, comentando sobre o que seriam esses objetos técnicos, é muito comum que a gente encontre na literatura, ou a gente comente, principalmente entre técnicos de som, entre sonoplastas, entre músicos, de maneira mais geral, como tecnologias, ou como artefatos, ou objetos, ou coisas, né? O termo objeto técnico ele tem uma certa especificidade e ele vem da filosofia, especificamente de um filósofo francês do século XX, iníciozinho do século XX, chamado Gilbert Simondon. Gilbert Simondon vai comentar um pouquinho sobre o que seriam esses objetos técnicos. Para ele vai falar que é um absurdo a filosofia gastar tanta energia com o que seria um objeto estético, ou que seria ainda gastar muita energia com o que seria um objeto em sua ontologia, mas pensar muito pouco sobre essa figura do objeto técnico. E ele vai tentar definir o objeto técnico como um mediador da natureza e da cultura. O objeto técnico ele seria quase como uma demonstração do desenvolvimento de uma sociedade, de um desenvolvimento de uma cultura em relação à natureza que ela está imbuída. Ele vai falar muito dos motores a vapor, ele vai comentar sobre questões de hidráulicas, vai falar sobre a lâmpada, sobre tudo isso. E eu trago um pouco mais esse termo, eu acho esse termo mais interessante para se pensar sobre esses objetos técnicos das sonoridades da cena, pois tem uma definição do Simondon que eu acho muito, muito legal, que ele diz dessa forma: é possível tentar definir o objeto técnico em si mesmo, pelo processo de concretização e sobredeterminação funcional que lhe dá consistência ao cabo de uma evolução, provando que ele não deve ser considerado um puro utensílio. Essa ideia de não considerar um objeto técnico apenas um utensílio diz respeito a algo muito próprio das artes. Eu não precisaria explicar, dar uma aula, uma palestra, uma videoaula sobre microfones, sobre mesas de som, sobre monitores de áudio, pois ao comprar um microfone, um monitor de áudio, uma mesa de som, tem um manual que vem na caixinha no final, que explica como deve ser utilizado, como ele deve ser visto como um utensílio. Mas a gente entender o que seria essa tal sobredeterminação funcional e ainda o que ele vai chamar de sobredeterminação histórica, pode ser interessante para compreender como alguns artistas, e aí é um exercício também de crítica e uma forma de saborear a arte diferencialmente, como certos artistas utilizam o objeto técnico de uma forma um pouquinho diferente, utiliza o objeto técnico, o microfone, não exatamente na distância que se é projetado como está escrito no manual, ou utiliza ele de uma forma diferente. Para isso, a gente pode compreender como ele funciona, qual é a sua sobredeterminação funcional.
E é isso que eu vim comentar com vocês. E o primeiro ponto sobre isso que eu decidi comentar é o microfone. Aqui já tem a bibliografia do Gilbert Simondon, que é um livro chamado Modo de Existência dos Objetos Técnicos, lançado em 2022 pela editora Contraponto, no Rio de Janeiro. E agora eu vou comentar com vocês também sobre microfones, e para isso eu vou usar muito uma pessoa chamada Solon do Vale, no seu livro chamado Microfones, publicado pela Música e Tecnologia em 2002. Esse não é o livro mais completo e complexo sobre microfones que existe, mas ele é um livro muito importante no que diz respeito ao cerne e a sobredeterminação funcional desse objeto. Um microfone. O que seria um microfone? Ele é um transdutor. O que seria um transdutor? Um transdutor, ele é um objeto que transduz, ou seja, que leva uma energia para que transporta uma energia a outra forma de energia. Um exemplo muito simples de um transdutor é uma lâmpada, que transforma energia elétrica em energia luminosa. Ou ainda um motor a gasolina que converte energia química em energia mecânica. Essas formas de conversão de energia é o que faz um transdutor. Mas como isso acontece? E qual é a transdução do microfone? Eu vou focar-me em duas formas. A dos microfones dinâmicos, os de fita, que é por eletromagnético. Ele tem uma membrana, e essa membrana vibra com a energia sonora, vibra e é conectada a um ímã, que gera um certo cálculo de frequência de energia. E esse cálculo de frequência de energia ele é traduzido pelo microfone. Ou seja, a gente tem uma membrana, a membrana vibra com a voz, ela encosta nesse ímã e essa energia e ele é transformado nessa energia eletromagnética. Esse é um microfone dinâmico. O microfone dinâmico, ele é um microfone que tem algumas características muito específicas, que é a de ser um microfone que eles chamam de médio. Ele não pega os sons mais graves nem os mais agudos. Ele diz respeito aos sons mais médios que dizem que estão relacionados diretamente com a membrana e com o ímã. Então, por exemplo, um ruído muito baixinho provavelmente não seja captado por um microfone dinâmico, pois um ruído muito baixinho ele não vai conseguir vibrar essa membrana com tamanha destreza. Ou ainda essa membrana não vai conseguir calcular a partir desse ímã que é utilizado nessa construção. De maneira geral, o microfone dinâmico ele funciona dessa forma explicada. Recapitulando: membrana, ímã, vibração, cálculo de energia eletromagnética. O outro microfone que a gente vai comentar, o de fita funciona da mesma forma. O outro que eu gostaria de comentar com também algum cuidado é o microfone condensador. O microfone condensador, ele também parte pelo mesmo princípio de vibração, mas dessa vez ele vai pegar o que seria uma eletroestática. Ele vai utilizar essa forma de transdução, pela energia eletroestática. A energia eletrostática a gente lembra, né? Eu pelo menos já brinquei muito disso, de pegar uma bexiga
e esfregar na cabeça e ver os cabelinhos subindo. Ou então, quando estamos andando e normalmente o tempo está seco e sem querer esbarramos em alguém, sentimos um choquinho. Essa é a energia eletrostática. Ela é a energia de um ambiente em que tem muitos elétrons pulando para um ambiente que tem menos elétrons. Essa energia, esse salto de elétrons é o que dá essa sensação de choquinho, é essa energia que passa entre esses dois corpos por esse tipo de atrito. E como que o microfone condensador vai utilizar esse choquinho que a gente vê no nosso dia a dia para fazer o som dele? Ele vai para transduzir a onda sonora nessa energia. Bem, ele vai pegar duas placas e vai ficar passando energia entre elas. Uma vai ficar com menos elétrons que outra e eles vão ficar com essa necessidade de pular de um para outro. Eles vão ficar pulando. Se eles ficarem aqui, a quantidade de elétrons pulando vai ficar praticamente igual, porque eles vão acabar entrando numa equalização, que eles vão ficar paralelos certinho. Aí, para transformar isso num microfone, é muito simples. Em vez de ser dois retinhos assim, em que vai entrar numa homeostase, eles deixam uma das duas móvel. Então, quando o cantor, o performer, ou seja lá quem for, utilizar o microfone e vibrar esse aqui, ele vai falar, opa, tem elétron. Aí, esse cálculo desse pular de elétrons que vai fazer assim, vai ser o que vai gerar essa energia, vai transformar a energia que até então era uma energia sonora em uma energia estática. Dessa forma, é assim que funciona um microfone. Ele vai transduzir uma energia sonora em algum outro tipo de energia. Da mesma maneira, aí existem vários outros que são utilizados, os omnidirecionais, que eles dizem respeito a como que essa cápsula do microfone é utilizada, então tem a ver com a direção. Tem os microfones cardioides, que são os microfones que parecem um coraçãozinho. Se vocês forem analisar em microfones condensadores, é muito comum encontrar desenhos para omnidirecionais ou cardioides. Então, diz respeito a o quanto que ele vai pegar, se vai ser um microfone mais direcional, que vai pegar só se ele estiver bem na boca. Existem os microfones omnidirecionais que pegam a sala inteira, os cardioides que pegam um pouco mais de espaço. Então, isso aí também é uma das formas de se organizar um microfone. Os tamanhos dos microfones, suas utilizações, tem os microfones shotgun, os microfones de lapela, existem uma série de outras denominações que dizem respeito ao local que utiliza, a forma que utiliza, e suas diferenciações, que estão todas no livro, explicadas rapidamente no livro do Solon, do Vale. Entrando agora num outro tema, que são as mesas de som. As mesas de som é o local de transição desse som. A mesa de som, ela funciona basicamente dessa maneira. Ela vai receber essa energia, seja ela eletromagnética, seja ela e vai organizá-la em alguns parâmetros. Ela vai ler essa energia a partir e vai pensar, e ela vai organizar esses sons como se eles fossem já sons de novo, mas eles ainda não são. Primeiramente, ele vai
Ele vai ter, então, basicamente, uma organização de grave, médio e agudo e uma organização de intensidade. Isso diz respeito aos parâmetros do som. Então, os parâmetros que mais vão ser utilizados nesse caso vão ser os parâmetros da frequência e os parâmetros da intensidade ou amplitude. Ele vai, de uma mesa de som, eu posso abaixar e aumentar o volume, a quantidade de energia que eu vou querer que passe para depois, ali para os monitores de áudio, para o PA, que vai ser o próximo tema dessa grande digressão. Ou ainda eu posso modificar as suas frequências. Posso colocar menos grave, menos agudo, menos médio. Ainda há um aspecto de direcionalidade muito comum também nas mesas de som, que eu posso jogar o som mais para a caixa da direita, mais para a caixa da esquerda, e assim gerar uma movimentação no público. Quando chegar, então, eu controlo. Essa mesa é uma mesa de controle para você para como esse som vai chegar no ouvinte. Alguns elementos mais básicos de efeitos que são passíveis de serem colocados em uma mesa de som são o delay, que é uma modificação também na duração do som. O delay ele funciona de uma maneira muito simples. Se você... o exemplo mais simples de um delay é um eco. Numa caverna, você vai lá e grita e o som volta até você. Essa é a sensação que um delay dá. Ele dá uma pequena repetição no som. Antigamente ele era feito com fitas, tipo fitas cassete, que você coloca duas fitas gravando ao mesmo tempo e depois coloca um pouquinho mais distante da outra para dar essa sensação, esse jogo com a duração do som. Ou então, mas hoje em dia isso é muito mais comumente feito de maneira digital. Normalmente, cada vez mais há mesas digitais, né? Então eles transduzem a energia eletromagnética para bits, para zeros e uns, e ali você organiza como você deseja aquele som. Ele vai ser organizado por aqueles zeros e uns. Mas ainda existem mesas de sons analógicas que vão direto pelo elemento eletromagnético mesmo, pela forma elétrica, de fato. Então, ele vai ser uma modificação direta nos parâmetros do som que vão ser jogados ao público. E, por fim, a gente vai chegar na última transdução que ocorre, que é a transdução dos objetos técnicos. A transdução desse som que saiu lá da fonte, ele saiu da boca de um cantor ou de um performer, ele saiu como onda sonora, foi transduzido para um microfone, que passou por uma conversão dos seus parâmetros numa mesa de som, e ele vai ter que sair novamente como som. Pois de nada valeria passar por tudo isso e ele virar só energia elétrica. Seria... Pra quê? Eu preciso de energia elétrica. Eu quero que ele faça som. Eu quero que ele amplifique esse som. Eu quero que esse som chegue a um público ouvinte maior. Eu quero que ele venha com outras características que foram mudadas na mesa de som, etc, etc. Vários motivos para se utilizar isso. Mas principalmente eu quero que isso se torne onda sonora novamente. E aí que entra esses monitores de áudio ou public address, que é os microfones, os objetos térmicos de acesso ao público desse som, que são as caixas de som. O alto-falante, ele transforma essa energia elétrica que chegou até ele em uma energia acústica. Como que ele faz isso? Se você for analisar um alto-falante, ele tem o que a gente chama de falante, que é
pequena membrana, uma membrana em que ela vai se mexer, e essa membrana se mexendo a partir das ondas sonoras que veio, ela vai se mexer e vai gerar esse som novamente. Por essa relação de mecânica mesmo, de gerar o que reverbera o som. Simples como isso. É, e esse objeto técnico, ele é muito utilizado em espetáculos teatrais, em performances, normalmente para que o som chegue em mais pessoas. Mas pode ser por outros motivos. Como eu comentei anteriormente, simplesmente eles queriam uma modificação de timbre, eles queriam uma modificação de vários outros elementos. Então, a gente consegue compreender agora como que funciona todo o ciclo de in, que é onde entra a onda sonora, e de out, que é onde sai a onda sonora depois desse grande percurso de objetos técnicos que se precisam para que ela seja modificada. É isso que eu vim trazer para vocês. Eu espero ter sido útil. Muito obrigado.